O Espírito Santo desceu com poder e línguas no Pentecostes. 3 de março de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que te vá tudo bem. Vamos de leitura diária. O tema desta semana é Espírito Santo, o capacitador. O tema da leitura diária desta terça-feira, repito, o Espírito Santo desceu com poder e línguas no Pentecostes. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. É importante que você ouve esta palavra. Mande para alguém, compartilhe. Aí, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado, seja tocado, sinta a presença de Deus, seja um canal de bênção na vida de alguém. Mande esta mensagem para alguém, Deus está falando. Portanto, vejamos, o texto que estaremos estudando encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Portanto, vejamos, nobres líderes, pastores, professores, obreiros, igreja do Senhor e todos que nos ouvem e que nos acompanham, estamos meditando nesta semana sobre o Espírito Santo, o capacitador. Hoje contemplamos o momento glorioso em que o Espírito Santo desceu com poder e línguas no Pentecostes. O texto de Atos 2 registra o cumprimento da promessa anunciada pelos profetas, confirmada por Jesus e aguardada em oração pelos discípulos. À luz da carta de Paulo aos Romanos, entendemos que o Espírito não apenas regenera, Romanos 8, 9, mas capacita, testifica, santifica e conduz a igreja à missão. Pentecostes não foi o encerramento de uma promessa, mas o início de uma dispensação de poder. Se o mesmo Espírito que desceu do céu no Pentecoste é o Espírito que habita em nós hoje, por que tantas vezes vivemos como se estivéssemos espiritualmente frágeis e limitados? Vejamos, dentro da exegese e hermenêutica do texto em apreço, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, como está em Levítico, capítulo de número 23, 15 e 16, celebrada 50 dias após a Páscoa. Vemos que Deus escolheu um momento perfeito e estratégico. Jerusalém estava cheia de judeus de várias nações. À luz de Romanos, percebemos que Deus está revelando que o Evangelho é o poder para todos, no capítulo 1, versículo 16 de Romanos. O Pentecostes inaugura a expansão universal da graça. Líderes, obreiros, pastores, Deus cumpre suas promessas no tempo certo. A igreja precisa aprender a esperar em unidade e oração. O poder não vem da agenda humana, mas do cumprimento
do tempo divino. Portanto, estavam todos concordemente no mesmo lugar. A expressão indica unidade espiritual e propósito comum. Antes do poder houve comunhão. E aí está, porque muitas vezes Deus não opera como antes, porque não há comunhão. Há jargão entre os irmãos, há conversas e risos, porém não há uma comunhão. Porque quando há comunhão, há propósito em comum, há singeleza, simplicidade, sem malícia, sem suspeita, sem maldade, sem cobiça. Isso então gera comunhão. E quando há comunhão, o Espírito Santo tem liberdade de operar. Romanos capítulo 12, versículo 5 declara: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. O Espírito desce onde há unidade. Pastores precisam cultivar unidade ministerial. Obreiros devem evitar disputas e divisões. A igreja deve entender que a desunião entristece o Espírito Santo, como está escrito em Efésios 4:30. Sem unidade, não há liberdade, não há ambiente para o derramamento. Sem união, sem comunhão, não há liberdade. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Portanto, vejamos que o vento simboliza a ação soberana do Espírito Santo. Isso está escrito em Ezequiel capítulo 37, Jó 3:8. O texto diz: veio do céu, a origem é divina. Em Romanos 8:2, Paulo fala da lei do Espírito de vida. O vento representa vida, movimento e transformação. A sociedade, melhor, a igreja, líderes precisam reconhecer o avivamento não é produzido por técnicas, mas pelo sopro do Espírito. Oh, aleluia! Onde ele sopra a restauração, quebrantamento e ousadia. Vejamos, línguas repartida como que fogo. O fogo simboliza purificação, santidade e presença divina. No Antigo Testamento, o fogo marcava as manifestações de Deus. Romanos 12:11 declara: sede fervorosos no Espírito. O fogo do Espírito aquece o coração e purifica as motivações. O Espírito não nos capacita apenas para dons, mas para a santidade. O poder sem santidade produz escândalo. O poder com santidade produz testemunho transformador. Todos foram cheios do Espírito Santo. Observe, todos aqui se cumpre o que Joel diz no capítulo 2, versículo 29, promessas para os filhos e filhas, servos e servas. Pedro confirma em Atos 2:17 que são os últimos dias. Na visão de Romanos, o Espírito é dado a todos os que pertencem a Cristo. Romanos 8:9, em Atos 2:39, declara a promessa, vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Aqui está o que? O objetivo central desta mensagem: mostrar que o derramamento do Espírito é uma promessa universal e atual. Não foi apenas um evento histórico, foi a inauguração de uma experiência contínua durante toda a dispensação da graça até o arrebatamento. Aleluia!
Efésios 1:13, começam a falar em outras línguas. Na teologia pentecostal, entendemos que o falar em línguas foi o sinal inicial da plenitude do Espírito Santo. Não foi êxtase emocional, mas capacitação missionária. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito Santo também intercede por nós. As línguas apontam para dependências, edificação e capacitação espiritual. Veja, a igreja atual precisa buscar não apenas atividades, mas revestimento. Os líderes devem ensinar a buscar com perseverança. Os cristãos na sociedade precisam testemunhar com ousadia e não com medo. Portanto, o nosso amado pastor Jorge Linhares diz o porém: sem o Espírito Santo, a igreja se torna apenas organização religiosa. Com o Espírito Santo, ela se transforma em um movimento vivo de Deus na terra. Pentecostes não é uma doutrina para ser debatida, é uma experiência para ser vivida diariamente. Essas palavras reforçam que o tema em apreço não é teórico, mas vital para a igreja contemporânea. Comentários, também vejamos comentários do pastor Josué Brandão sobre Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz o pastor Josué Brandão: o Pentecoste revelou que Deus não apenas chama, mas capacita. O mesmo Cristo que salva é o que batiza com o Espírito Santo. O falar em línguas foi a evidência de que o céu estava autenticando a missão da igreja. Hoje, o desafio não é explicar o Pentecostes, mas vivê-lo com responsabilidade e santidade. Não basta defender a doutrina, é necessário viver a experiência com equilíbrio bíblico e compromisso moral. O Pentecostes não foi apenas um evento histórico, repito, mas a inauguração de uma experiência permanente. O mesmo Espírito continua revestindo a igreja hoje. Vivemos os últimos dias inaugurados com a vinda do Messias, como está Isaías 2:2, Miqueias 4:1, Atos 2:17, a profecia de Joel não se esgotou, permanece vigente. Isso nos traz esperança e responsabilidade e, portanto, já estamos caminhando para o final. Estamos na dispensação da graça. O Espírito continua atuando até o arrebatamento. Ele chama, unge, usa homens e mulheres, jovens e idosos. Uma igreja que ignora o Espírito perde sua identidade. Uma igreja que se rende ao Espírito cumpre seu destino. Se a promessa é para todos os que creem, estamos vivendo como igreja cheia do Espírito ou apenas como igreja acostumada à liturgia? Que líderes busquem renovação, que pastores produzem a presença de Deus, que obreiros sirvam com poder e ousadia. Portanto, que obreiros sirvam com poder e santidade, que a igreja testemunhe com ousadia na sociedade, pois como igreja cheia do Espírito Santo, nesses últimos dias, devemos afirmar com convicção:
O derramamento é promessa universal, é realidade atual, está disponível a todo crente que invoca o nome do Senhor. Glórias a Deus, porque o Espírito Santo ainda se move, ainda desce, ainda habita em nós, e ainda enche, e ainda capacita, e ainda habita em sua igreja. Amém.